Primeiro, dos 9, do 6 e do 3. E depois a gente começou falando sobre o perfil 1, falamos sobre o perfil 4 ontem, e hoje nós vamos falar sobre a personalidade 2. O desafio, então, aqui, para falarmos da personalidade 2, é conseguir perceber quais são os desafios do 2 e como ele se comporta. A frase que eu escolhi para a personalidade 2 é: como o nosso mais emocional do Enneagrama, o perfil 2 é o perfil mais solícito, é o perfil mais prestativo, é o perfil mais doador, né? E é um perfil que vive muito as emoções, toma todas as decisões da sua vida pelas emoções, pelo coração. O sentimento é algo muito forte na personalidade 2. Então, uma das frases que eu escolhi para a gente falar sobre esse perfil de personalidade é uma frase muito coração, né? Já que eles são tão coração, eles são tão sentimento. A frase para o perfil 2 é a seguinte: alguns são felizes pelo que carregam no bolso, outros pelo que carregam no coração. Essa frase guti-guti é o que representa os nossos doces perfis 2. Gente, são os perfis prestativos do Enneagrama. São os perfis que estão com a sua atenção muito focadas no que o outro precisa, nas necessidades dos outros. O radar do perfil 2 é sempre estar observando o que o outro está necessitando, que eu posso ajudar, que eu posso fazer, que eu posso me colocar à disposição. Então, são perfis, sim, que têm uma habilidade de empatia muito grande, têm uma habilidade de perceber o que os outros estão pensando antes que a pessoa possa dizer. Então, às vezes ele sabe o que o outro precisa antes que o outro peça ajuda. Então, ele já está ajudando, já está fazendo. Então, ele tem alguns... Normalmente, o tipo 2, ele ajuda as pessoas que precisam de ajuda, ele ajuda todo mundo. Mas ele tem os escolhidos dele, as pessoas que ele mais gosta, as pessoas que ele prefere. E são as pessoas que, principalmente, o 2 tem muita dificuldade em dizer não, né? A gente entende que todos os perfis do Enneagrama sofrem com a dificuldade em dizer não. Aliás, alguns não sofrem, mas muitos perfis do Enneagrama sofrem com a dificuldade de dizer não, né? De dizer sim quando querem dizer não. Vários perfis sofrem com isso. Mas a personalidade 2, principalmente para os escolhidos deles, é muito desafiador dizer não, é muito desafiador ser contra algo, sabe? Então eles preferem se adaptar, se adequar, fazer o que a pessoa quer. Então, um dos grandes desafios é que ele acaba se deixando muito em segundo lugar. Ele acaba deixando sempre as suas vontades para depois, né? O orgulho, que é algo muito forte no 2, mesmo que ele não admita que ele tenha, é a falta, é a cegueira de se enxergar, de enxergar suas necessidades, de enxergar o que eu preciso. Ele não consegue, gente, ele tem muito desafio nisso, sabe? Então, como a atenção está sempre voltada para fora, ele não consegue olhar para dentro e ver o que ele precisa, quais são as necessidades dele. Então, quando ele se dá conta disso, ele diz: nossa, eu deixei a minha vida de lado pelas outras pessoas, eu deixo a minha vida de lado pelas outras pessoas, eu me deixo de lado. Então, ele normalmente está nessa, né, enquanto ele não está percebendo, ele só está vivendo, fazendo pelo outro, vivendo pelo outro, muitas vezes se frustrando porque a atenção que ele dá e tudo que ele faz pelo outro não retorna, as pessoas não são tão gratas quanto ele imagina que elas seriam ou quanto ele é. Então eles se frustram muito por causa disso, eles acabam sofrendo muito com essa ingratidão das pessoas, porque eles querem que as pessoas enxerguem aquilo que ele está precisando também, porque ele tem muito desafio em pedir ajuda, né? Então ele acaba querendo que, poxa, se eu enxergo o que você está precisando, você também enxerga aquilo que eu estou precisando. Então é só, não, por que você não faz por mim?
Então, ele não tem essa percepção de que as pessoas dos outros perfis, elas não estão enxergando o que você precisa. Elas estão olhando para outra coisa. É o filtro e o radar do perfil 2 que é para as necessidades dos outros. Os outros não. Então, ele tem que aprender a pedir ajuda, ele tem que aprender a se colocar em primeiro lugar, ele precisa aprender a perceber que essa atenção está muito mais para os outros do que para si, que essa atenção está muito voltada para o outro do que para si, mesmo ele tendo muita habilidade em se relacionar com as pessoas, pode ter muita habilidade de liderança também. A personalidade 2 ela tem um desafio que é também muito grande na hora de dar feedback, porque ele tem muito essa coisa de eu não falar as coisas negativas da pessoa, as coisas que vão incomodar. Então quando ele tem que dar esse feedback mais, né, para a pessoa crescer, para evoluir, ele às vezes na liderança ele pode travar porque ele sempre quer falar mais as coisas boas das pessoas, quer falar mais as coisas legais e não contrariar, e não dizer, né, que não gosta. Então, o grande desafio da personalidade 2 é sim olhar para dentro de si e se perceber e fazer mais coisas por si do que pelos outros. Quando o 2 se percebe 2, se ele fizer uma lista, um comparativo, assim, o que eu faço pelo outro e o que eu faço por mim, né, durante o dia, ele vai perceber que é gritante a diferença, que ele faz muito mais pelo outro. Tipo assim, é gritante, assim, ele faz muito, muito, muito mais. Então, né, ele não para muito pra pensar, tipo assim, eu quero fazer isso, ou eu tô fazendo isso só porque as pessoas querem que eu faça. Então, é um grande desafio. Normalmente, ele faz muito mais mal pra ele do que para os outros, porque, como diz a frase da personalidade 2, ele é um ser encantador, ele sente um prazer muito grande, muito genuíno em ajudar os outros, em estar à disposição dos outros. Ele fica muito chateado quando ele sabe que alguém precisou da ajuda e não pediu para ele. Isso deixa ele muito furioso, porque ele quer ser a pessoa que você vai ligar quando você precisa de ajuda. Ele quer ser a pessoa que vai estar à disposição. Ele quer ser a pessoa que você precisa dela. Então, é um dos grandes desafios. Ele fica o tempo todo com atenção pro outro. E às vezes esquece muito. Mas o que será que eu queria? Né? Ou nem se faz essa pergunta. Então, será que se eu fosse somente por mim, eu escolheria fazer isso? Ou eu tô fazendo só porque os outros querem que eu faça? Então, a atenção dele tá sempre com o radar para as outras pessoas, como eu posso ajudar, como eu posso agradar, como eu posso ser útil, como eu posso estar fazendo algo para poder ajudar nesse momento. Então, se ele tem que equilibrar, porque isso é maravilhoso de um lado, né? Como todos os perfis que a gente tem falado aqui nessas semanas, a gente entende que cada perfil tem o seu lado maravilhoso, que tem que aproveitar seu lado bom, que tem que aproveitar esse potencial gigante nesse lado, mas que o equilíbrio, né, ele precisa, né, só se a gente trabalhar o equilíbrio desse desafio da nossa personalidade já ia estar bem bom. Então, o perfil 2 tem que aprender a olhar mais para si e perceber o que é que eu não estou enxergando, que eu preciso fazer por mim e como eu estou me doando muito mais para os outros do que para mim mesma. Alguém colocou aqui, muitas vezes, é verdade, Lucas, muitas vezes sem ser chamado ele tenta ajudar os outros, isso pode se tornar bastante desafiador, porque às vezes as pessoas não querem ajuda e às vezes a melhor coisa que você pode fazer para ajudar alguém é deixar ela resolver os problemas dela. A melhor coisa que você pode fazer para deixar as pessoas, para ajudar elas realmente, é deixar que elas aprendam a se virar um pouquinho. E o 2, ele não deixa, né, os escolhidos dele, ele meio que bota embaixo da asa e diz, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço. E querendo ou não, depois ele fica com aquela sensação, mas eu fiz pela pessoa, ela vai me agradecer.
né? E às vezes a pessoa nem percebe que tu fez porque tu faz tanta coisa que a pessoa não nem se deu conta, porque tu tá sempre ali fazendo, a pessoa nem tá se percebendo o que tu tá fazendo. Ela normalmente só vai se dar conta quando parar de fazer, ela diz, meu Deus, o que aconteceu contigo? Né? O que tá tão diferente? Porque você acostuma as pessoas a fazer muito por elas, né? O 2 acostuma as pessoas a sempre estar fazendo. Então as pessoas não percebem mais. Então quando ele deixa de fazer e ele para mais para olhar para si, normalmente as pessoas estranham, né? E dizem, nossa, o que aconteceu? O que a pessoa, né, tá diferente? E porque eles estão acostumados com isso. Mas sim, o 2 não precisa que alguém peça ajuda para ele. Ele vai lá e ajuda sem a pessoa pedir. Ele nota que a pessoa tá precisando. Ou muitas vezes ele acha que a pessoa precisa, tá? E não, deixa a pessoa pedir, deixa a pessoa realmente tentar se virar sozinha primeiro. Problemas existem na nossa vida pra gente aprender a resolver. Problemas existem na vida de cada um, para cada um aprender a resolver os seus. Então, parem de tentar resolver o problema da vida de todo mundo, né? Perceba o que você precisa fazer por você primeiro. Tem uma parábola, para finalizar o 2, que é interessante, que é... Imagina, a pessoa tem uma casa e na frente da casa dela tem um pátio enorme. E o vizinho tem uma casa e na frente da casa do vizinho tem um pátio enorme. Aí o 2 sai da casinha dele, vai lá no pátio do vizinho, planta um monte de alface, beterraba, cenoura, tomate, faz uma horta linda no pátio do vizinho, né? Se doando, fazendo. Aí ele volta para sua casa e fica esperando crescer para ele ganhar um tomatinho. Ai, vai lembrar de me dar uma alface, né? Foi eu que plantei. Então, se ele plantasse no dele, ele teria para dar para ele e para o vizinho e para todas as outras pessoas. Então, o 2 tem que aprender muito que, em caso, quando você entra no avião, diz sempre, né? Em caso de despressurização da aeronave, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Coloque primeiro em você e depois ajude pessoas com necessidades ou crianças. O 2 tem dificuldade de entender essa frase. Cuide de você para você estar bem, para depois você poder ajudar os outros. Então, plante na sua horta, faça coisas por você, para que depois você possa transbordar e sim servir os outros. Então, equilíbrio. Comente lá na frase do dia de hoje o que você aprendeu com o perfil 2. A gente ainda tem vários perfis pela frente para falar mais sobre eles, para entender mais como eles funcionam e para se desafiar. Então, lembrem, quem participar todos os dias e comentar na frase do dia, está concorrendo a um curso online de Enneagrama para aprender a lidar muito com o seu perfil de personalidade. Um beijão e até amanhã às 6 horas da tarde.